As redes sociais a serviço do agronegócio. No programa de hoje você vai ver que a procura por smartphones está aumentando e na agricultura não é diferente. Até pouco tempo atrás, quem era do interior vinha mais buscando, eu quero o celular de flip, o abre e fecha chamado. Hoje não, hoje todo mundo quer com WhatsApp. O pai que brigava com o filho para sair do telefone, hoje resolve boa parte das questões da propriedade pela tela do celular. Agora tá mais viciado que eu já. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor. E nesta edição também é destaque. Tem dúvida de espectador resolvida. Como se fazem mudas de jabuticaba? A técnica é a mesma do limoeiro, a alporquia. Você vai conhecer também o sistema de hidroponia, uma técnica que reduz o tempo de cultivo. Essa estrutura do abrigo, essa estrutura maior, a finalidade é para que a gente não tenha molhamento de folhas. E tem os morangos semi-hidropônicos. Conheço os dois casais de Alfredo Wagner que encontraram na produção do fruto sem agrotóxicos uma alternativa de renda. Para garantir sucesso na produção, eles foram atrás de conhecimento. A gente não tinha conhecimento nenhum com o morango, na verdade, né? A gente estava procurando informação, mas não tinha conhecimento nenhum. A gente fez o curso, fez o acompanhamento e graças a Deus deu certo. Impulso para crescer, agricultores de Petrolândia adquirem máquina para semear novinha. Tudo para ter mais qualidade na produção de grãos. E tem sequilhos de leite condensado na dica da semana. São apenas 13 ingredientes e 15 minutinhos de forno. O chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola inédito e cheio de informação para você está só começando. Duas famílias de Alfredo Wagner encontraram na produção de morango semi-hidropônico uma alternativa de renda. E para acertar no investimento, primeiro eles foram para a sala de aula. Estufas como esta na Catuíra em Alfredo Wagner escondem verdadeiras preciosidades. Os morangos vermelhinhos de aroma doce são a nova aposta da Marília e do Jorge. Os agricultores plantavam apenas cebola, mas diante das dificuldades, decidiram investir no morango. Planta cebola e fica torcendo para chover, torcendo para dar sol. E assim, aqui é uma coisa que depende muito mais da gente. Aqui só depende de nós. Se a gente fizer, a gente colhe. Se a gente cuidar, a gente tem o produto bom. E olha, aqui no município de Alfredo Wagner teve mais gente que encontrou na produção de morango sem agrotóxico uma alternativa. Olha só que coisa mais linda. O Alexandre e a Cleiane são agricultores na Santa Bárbara. Para eles, a palavra-chave também é diversificar. É uma cultura nova, né? Então a gente sempre teve a vontade de diversificar as culturas. Então a gente queria ver uma forma de também não entrando assim de qualquer maneira. As coincidências entre os casais não param por aí. As duas famílias decidiram que não poderiam arriscar e foram atrás de conhecimento técnico. A gente não tinha conhecimento nenhum com o morango, na verdade, né? A gente estava procurando informação, mas não tinha conhecimento nenhum. Então a gente fez o curso, fez o acompanhamento e graças a Deus deu certo. Eu digo sempre para o pessoal que é cheio de pegadinhas que tu tem que fazer correto. Se tu não fizer correto, não consegue um resultado que ele está conseguindo. Começa desde a hora do plantio, o espaçamento, né? A irrigação correta, o uso do substrato, tudo é um contexto geral. O sistema suspenso de cultivo de morangos é um dos mais utilizados em Santa Catarina. Sem contato com o solo, as plantas ficam menos susceptíveis ao ataque de doenças e também de insetos. As mudas são plantadas dentro de slabs e recebem os nutrientes através da fertirrigação. O Fertibase e o Fertimorango a gente vai fornecer 14 nutrientes, que seriam
todos os nutrientes requeridos pela planta, né? A gente vai fornecer ele via gotejo, através do sistema de fertirrigação. A gente trabalha com adubo líquido, então é uma dosagem fixa, de acordo com o número de planta que o produtor tem. E de acordo com o desenvolvimento da planta, a gente vai identificar essas alterações com a condutividade elétrica. No controle de doenças, é fundamental investir na prevenção. A linha de produtos é certificada para a produção orgânica em diversos lugares do mundo, como na União Europeia, e auxilia na nutrição, estimulação e melhora do solo, o que potencializa os resultados. Então a gente trabalha a parte de bioestimulação na planta para a questão das doenças com uma linha de produtos, para a questão de patógenos com outra linha de produtos, para quê? Para que traga para a planta essa harmonia da planta, interagindo com a adubação, proporcionando para a planta que ela possa se desenvolver, frutificar e entregar o resultado que o produtor tanto almeja. Estes produtos influenciam além da sanidade no tamanho dos frutos e até na quantidade de açúcar, conhecido como Brix. Na propriedade do Alexandre e da Cleiane, além dos bioestimulantes, também foram utilizados produtos específicos para o substrato. É o caso do Coda Sal, que controla a salinidade, e o Coda Humus, responsável pela aeração no slab e o melhor enraizamento das plantas. Detalhes que fazem toda a diferença na produção, que já chama a atenção da vizinhança. Sim, tá muito bom. O pessoal, assim, a região toda aqui é uma novidade, né? Tá todo mundo aceitando, todo mundo gostando. A orientação do pessoal da Sumaré também está sendo muito boa, no sabor do morango também, na qualidade também, tudo isso. Cultivo garantido, clientela em expansão. Os dois casais de Alfredo Wagner vendem o morango de porta em porta e também através de encomendas. A gente começou aqui em Alfredo mesmo, fazendo porta a porta, aí depois a gente fez uma venda em Brusque, tá vendendo em Floripa e assim a gente vai, né? Então, graças a Deus, tá sendo bem aceito no mercado. Fica muito feliz em ver a reação que as pessoas gostam, assim, de quando a gente entrega, que a pessoa fica feliz. O olho, fica encantada. Uma cultura que chegou como alternativa e pode ganhar mais espaço nos próximos anos, sem depender tanto das condições climáticas, livre de agrotóxicos, em sintonia com a natureza, fundamental neste processo. Tem como não se encantar com uma produção dessa? É uma experiência nova, mas é muito bom mesmo. A expectativa é investir mais, cada vez assim, produzindo mais, atendendo a demanda do povo também, né? O pessoal no momento tá até faltando morango, né? A grande dúvida das pessoas é assim, é realmente sem agrotóxico? Como é que você faz? Eles querem saber como que você faz. Então a gente se dedica muito para poder fazer um produto de qualidade. E agora tem dica do Vale Agrícola. O Adalberto Bueno Alves quer saber como se faz muda de jabuticabeira. Na verdade, esta dica vale para outras frutíferas. Olha só. Bom, senhor Adalberto, para fazer a muda de jabuticabeira, você pode proceder dessa maneira, usando alporquia. Feito um anel na planta. Aqui eu estou exemplificando um limoeiro, mas qualquer planta frutífera que tem uma parte lenhosa, que a gente possa tirar a casca, pode ser feito dessa maneira. Então retira-se a casca numa boa parte aqui de um galho que pode gerar uma planta no futuro. Aí tu vem com o estilete aqui e tira a casca. Ó, daí limita aqui, tá vendo? Não vai para lá, ó. Tu faz o risquinho primeiro aqui, tá vendo? Ó. Essa parte toda sai fora, ó. E a gente vai encobrir isso aqui com um substrato e vai fazer tipo uma bolinha de barro aqui em cima e a planta vai enraizar nessa bolinha de barro. Prepare aqui um plástico para envolver o material que vai servir de substrato para a planta. É a bola de barro, basicamente, eu fiz aqui, peguei um substrato interessante, cheguei numa consistência que eu consigo moldar ele. Venho aqui e faço isso. Ó. Vou agregando material aqui. Se vê que não fica muito firme, pode botar um pouquinho mais de argila. E depois, com o tempo, vai umedecendo isso aqui e ela deve criar raízes aqui. Pode ser qualquer substrato que tiver no quintal, se puder enriquecer um pouquinho com um pouquinho de matéria orgânica, é interessante, que daí a planta vai obter nutrientes, certo? Se for argila pura, não é interessante, porque ela tende a solidificar e rachar e as raízes não penetram. Então tem que ter um pouquinho de porosidade. Aqui eu usei casca de arroz misturada com um pouco de bocache e misturei com um pouco d'água para chegar na consistência que eu consiga moldar. E eu venho aqui e vou envolver ela com o plástico.
e vou fechar essa bola. Um barbante, algo que mantenha isso firme no lugar. Faço tipo uma bala. Vou fazer um pequeno orifício aqui em cima para inserir água de vez em quando. Porque esse galho está na horizontal. Se ele estivesse na vertical, eu podia até entrar, colocar água por aqui. No verão deve levar de 3 meses, um pouco mais. E no inverno, geralmente ele não enraiza, porque é uma época que as plantas estão em estado vegetativo. Então elas praticamente não põem raízes. Primavera, verão é ideal. Se tiver por perto um enraizador, é interessante colocar na mistura. Um hormônio enraizador. Hormônio enraizador caseiro. Água de feijão. Água de milho. Tudo que se põe de molho, feijão, milho, grão de bico, eles liberam na água enraizador. Um enraizador natural, que está informando para a semente que ela está em condições ideais e ela pode liberar as raízes. Então, esse fica na água que a gente joga fora na pia, geralmente vai fora. É claro que não pode ter nenhum pingo de sal ali, sempre aquela primeira, segunda água do feijão que a gente joga fora, normalmente pode ser usado facilmente como enraizador. Quando eu ver as raízes começarem a aparecer aqui no substrato, eu posso vir com o serrote e cortar bem aqui embaixo, o mais próximo possível do caule mãe aqui, e eu vou ter uma muda. Essa planta que vai nascer aqui vai ser praticamente com todas as características dessa planta mãe. No próximo bloco a gente volta com mais informação para você. Tem impulso para crescer, é semeadeira nova na plantação de grãos e tem o cultivo hidropônico, uma técnica que reduz o tempo de cultivo e ainda proporciona mais qualidade no trabalho e no produto final. A vida no campo não é como a vida na cidade. O barulho do despertador é diferente, o cheiro do café, a música. A gente gosta de fazer as coisas de outro jeito, do nosso jeito. Quando precisamos de algo, basta procurar os amigos do Sicoob, que sempre nos deram todo o apoio. Sicoob, o parceiro do produtor rural catarinense. Muito antes do agronegócio ter esse nome bonito. A Eco7 é a única do segmento certificada pela Sociedade Brasileira de Reabilitação Traumatológica e Ortopédica. O processo de fabricação dos colchões Eco e acessórios do sono da Eco7 é certificado pelo ISO 9001. Produzimos alta tecnologia para preservar seu maior patrimônio, sua saúde. Diga sim à vida, conforto e cuidados com sua saúde e bem-estar. Colchões Eco7, sinônimo de longevidade. É tempo de plantio da soja e lá em Petrolândia tem 2 agricultores faceiros de maquinário novo. A semeadeira garante mais precisão no plantio e assim dá aquela forcinha no resultado da safra. Um dia de trabalho que dá gosto de ver, nem molhado nem seco demais, e os discos rasgam o chão plantando a soja na área que até então era de pastagem. O Ismael e o sogro Adélio da localidade de Rio Tamanduá, em Petrolândia, planejam plantar 32 hectares de grãos nesta safra, 20 de soja e o restante de milho. A novidade fica por conta da semeadeira novinha. A gente trabalha mais tempo com plantio de grão. E nós tínhamos uma semeadeira que nós via que ela não fazia o plantio que essas mais modernas fazem, sabe? Daqui a pouco tu investindo numa máquina assim, tu consegue colher um pouquinho mais de produção e no fim ela vai pagar o investimento, sabe? Ela fica um plantio mais perfeito. A semeadeira tem 7 linhas, capacidade para 500 kg de adubo e 240 kg de semente. O investimento foi de R$ 75.400. Com o projeto da Ipagre, então, a gente conseguiu fazer o enquadramento dele aí na linha de Pronaf mais alimento para 7 anos, né? Juro de 4,6. No caso dele, ele fez o investimento aí de 75 mil, né? Com 20 mil de recurso próprio, financiando então aí os seus 55 mil
do seu investimento, né? O agente de atendimento explica que a linha do Pronaf atende vários setores. É um programa que atende não só, no caso, produtores de grãos, né? Também como produtores de leite, né? Suínos. Ele tem um comércio e um amplo, no caso, atendimento aí, né? Tanto no caso investimentos para galpões, né? Sistema de ordenha, e no caso dele aí foi então o sistema de plantio, né? Para o grão. A semeadeira chegou a 20 dias e só esperava o tempo firmar para entrar em funcionamento. Aquele pé direito para começar a safra com tudo. Se fazer conta 1 saco por hectare, 2 sacos, no final paga o investimento. A hidroponia traz inúmeros benefícios aos agricultores. Reduz o tempo de cultivo, o uso de agrotóxicos, melhora o aproveitamento da água e ainda por cima produz alimentos de alta qualidade. Na propriedade de Flávio Enkmaier de Souza, as plantações não ficam no chão. Elas estão suspensas, protegidas em abrigos e, em vez do solo, a água fornece todos os nutrientes que a planta precisa. Flávio mora na comunidade Estrada das Areias, município de Indaial, no Médio Vale do Itajaí. Com inovação e tecnologia, o produtor adotou a hidroponia como um método de cultivo para as hortaliças. A hidroponia é uma técnica de cultivo de plantas sem o solo. Elas ficam com as raízes dentro da água e por ali recebem todos os nutrientes que precisam para se desenvolver. Os benefícios são muitos e nós vamos conhecer como é esse sistema de produção de alimentos de alta qualidade. A palavra hidroponia vem do grego e significa trabalho na água. É exatamente isso que Flávio faz. Cultiva várias espécies de hortaliças dentro da água. Elas crescem limpas, bonitas, saudáveis, do jeito que o consumidor prefere. A gente começou a fazer hidroponia, alface, daí fizemos o agrião e temos da roxa também, toda assim. Então, para aumentar, daí tinha mais uma área que a gente tinha uma atividade com mudas também de eucalipto, seria as matrizes, né? Da produção a gente fazia aquela por estaca, né? Estaquia, né? Então a gente também queria achar uma solução para aquilo ali. Então a gente acabou vendo mais um projeto para frente, fazer parte de morango. Então a gente está tocando morango, e agrião e alface na hidroponia, tudo na hidroponia, né? O morango daí é semi-hidropônico, né? E como foi aprender a lidar com a hidroponia? Você trabalhava com produção de mudas de eucalipto e mudou para verduras. Como é que aconteceu isso na tua vida, Flávio? É, um pouco assim meio diferente o ramo da atividade, né? Então a gente pegou e acabou vendo assim, foi pegar informação e ver como é que funcionava, o que poderia ser feito, né? Então era um pouco meio difícil no começo, né? Então a gente fez um pedaço, uma área menor, para pegar os macetes, né, assim, as diferenças, qual a dificuldade que tinha, o que podia ser melhorado. Aí a gente acabou visitando assim, outros parceiros que tem por aí na região, né, para ver como é que eles produziam também. Então, para poder a gente adaptar aqui também, para a gente se adaptar também, né, não é só adaptar, né, a gente se adaptar com eles, né. E assim, graças a Deus, a gente está conseguindo dominar, a gente está produzindo assim, no inverno, verão. A hidroponia é um sistema que busca a qualidade de vida e a produção de alimentos saudáveis, economiza água, tempo e espaço. Independente de chuva ou de sol, a safra está garantida. Outro detalhe importante é que, por ser um sistema elevado, o produtor trabalha de maneira mais confortável. A Daniele é engenheira agrônoma, extensionista rural aqui no município de Indaial. E é ela que dá todo o suporte, toda a orientação técnica aos produtores que trabalham com a hidroponia. Daniele, quem pretende iniciar nesse projeto? Por onde começa? Como Indaial é uma cidade muito úmida, como todo o Médio Vale, a gente posiciona a hidroponia para se trabalhar em cultivo protegido. Então vai requerer uma estrutura de abrigo, podendo ela ser metálica ou de madeira. O filme agrícola para recobrir, né, essa estrutura
e uma tela aluminizada que ela vai ser eficiente na redução de temperatura dentro do abrigo. Essa estrutura do abrigo, essa estrutura maior, a finalidade é para que a gente não tenha molhamento de folhas. Não tendo molhamento de folhas, nós temos menos doenças no cultivo. Aí outra estrutura necessária são as bancadas propriamente ditas, que elas podem ser, nesse caso aqui, em PVC ou em perfis, que hoje a gente já encontra no comércio, perfis adequados a esse sistema. E como é que é instalado o sistema de irrigação? Então, o sistema de irrigação vai ser composto por uma caixa para solução nutritiva, os canos de condução dessa solução para as bancadas, a água vai entrar na parte de cima da bancada e vem por gravidade. A parte de saída é um pouco mais baixa, com uma declividade aí de uns 6%, né, para esse tipo de cultivo, que é a bancada final, uma declividade de 6%, e o sistema coletor para retorno da solução nutritiva. E qual é o espaçamento utilizado nesse sistema de produção? Então, na bancada final a gente utiliza 20 a 25 centímetros entre plantas e 20 centímetros entre perfis, entre tubos. 3 anos já trabalhando junto com os produtores e utilizando a técnica da hidroponia. Quais são as maiores vantagens que você vê nesse sistema, Daniele? A limpeza do alface, o alface sai sem resíduo de terra, né? A ergonomia do produtor para trabalhar, o produtor trabalha em pé. A redução de mão de obra, a redução do ciclo da cultura, né, no sistema hidropônico. Aqui no caso do Flávio gira em torno de 25, 26 dias de bancada final. Redução do uso de agrotóxicos. Vamos falar um pouquinho de custos, né? Que é um questionamento que o produtor sempre faz. Como é que você avalia? Então, o custo maior é na implantação da atividade. Por quê? Porque requer o abrigo, né? Requer a implantação das bancadas, então nisso há um custo maior. Porém, acompanhando os produtores aqui no município, a gente tem visto que esse custo tem se pagado em 2 anos e meio aí de cultivo. Por quê? Porque eles conseguem, aqui na nossa realidade, cultivar alface o ano todo. Daqui a pouco a gente volta falando dos smartphones e das redes sociais. As redes sociais a serviço da agricultura. Cresce a busca por smartphones e olha, hoje dá até para gravar entrevista com eles. E tem sequilhos de leite condensado, uma receita rápida e que só leva 3 ingredientes. Desde muito cedo, diariamente, a fartura que chega à nossa mesa é o resultado de uma perfeita combinação. O trabalho do homem do campo e a excelência em nutrição animal das rações Cravil. Produtos desenvolvidos com ingredientes selecionados do campo, alta tecnologia e experiência de mais de 40 anos de quem se preocupa com o resultado final, um plantel produtivo e saudável. Rações Cravil, tecnologia conquistando resultados. Em 1984, surgiu uma empresa preocupada em fornecer aos agricultores sementes de cebola de qualidade. Há 4 décadas, a Lotário vem investindo em tecnologia que traz mais sanidade e desenvolvimento para quem sabe que qualidade é fundamental. Sementes Lotário, o nome de força em sementes de cebola. Redes sociais, é inegável que, se bem usadas, elas podem transformar vidas. E está cheio de agricultor blogueirinho, mas que usa o celular para muito além de bater fotos.
também tornar a propriedade mais eficiente. Se há 10 anos você dissesse para um agricultor que ele poderia se informar sobre preço, condições climáticas ou ainda tirar dúvidas sobre a lavoura em poucos minutos através de um aparelho como este, muitos achariam loucura. Era o caso do Hélio, de 48 anos, agricultor de Ituporanga, que inclusive pegava no pé do filho Andrei quando ele ficava muito tempo antenado no celular. Eram frases como: larga isso aí um pouco, vamos ajudar a fazer o serviço. Toda vez. E eu sempre buscava alguma coisa nova para tentar ajudar. Não demorou muito para o Hélio entender a importância do aparelho e se render à tecnologia. Já são 3 anos que o uso do smartphone modificou a rotina do agricultor. A gente não pensava que a evolução ia ser tão grande, né, em cima das informações através do smartphone, né? Mas, sem dúvida nenhuma, isso é uma transformação para a questão de informação que a gente precisa no campo hoje. E eles fazem parte do índice brasileiro. Entre os aparelhos, o smartphone é o que se destaca. Hoje no país já são 230 milhões de aparelhos ativos. E no agro não é diferente. Esse aparelhinho aqui, mudou e muito a vida dos agricultores. Primeiro, só através de rádio ou quando o comprador chegava para você saber o preço, né? Hoje não, hoje com a chegada dos celulares, smartphone, coisa, você tem tudo em tempo real. Tanto o preço de Ceasa como o preço de cerealista, se às vezes um vizinho já vendeu mais caro, ou a situação hoje é bem diferente, né? Hoje é indispensável o uso do celular. Inclusive quando se fala em assistência técnica. A troca de informações é em tempo real. Está com problema na lavoura, você bate a foto ali, manda para um agrônomo, ele já analisa lá, já te responde. Se você tem o produto, você passa, senão você vai, busca, aplica. Se fosse que nem há anos atrás, por exemplo, até tu descobrir o que é esse problema, até que tu leva a folha lá, até que o agrônomo ia se informar através de livros e outros. Demorava muito, você de repente podia perder 20, 30, 40% da produção da lavoura, sabe? Economiza muito tempo, às vezes é uma coisa que tinha que ir na praça fazer, hoje dá de fazer daqui. A previsão do tempo, outra história que daí na lavoura ajuda muito. A era dos smartphones movimenta um mercado em paralelo das empresas que vendem este tipo de tecnologia. O Adriano tem empresa há 17 anos e acaba de abrir uma nova loja em Ituporanga, terra da cebola. Tudo para estar mais perto deste público. Até pouco tempo atrás, quem era do interior vinha mais buscando, eu quero o celular de flip, o abre e fecha chamado. Hoje não, hoje todo mundo quer com WhatsApp, não tem mais essa diferenciação. Ninguém está dando mais nem bola para o celular só para fazer chamada. Hoje em dia é tudo, né? O mercado é concorrido e vale tudo para atrair a atenção do público. O Adriano aposta em uma manutenção facilitada. Por exemplo, o agricultor ou qualquer um, foi na colheita, molhou o aparelho, estragou, passou com o trator por cima e ele está ali precisando de um celular com emergência, sem nenhum custo também, assim como a transferência de dados. A gente fornece um aparelho emprestado para ele, então o cliente nunca vai ficar sem aparelho, nunca vai ficar na mão, assim. O celular está se tornando mesmo indispensável. Em alguns casos, nem mesmo a gente precisa ir até a propriedade para gravar entrevista. O Jairo, agricultor de Vitor Meirelles, gravou com o celular e nos enviou pelo próprio smartphone. Eles trabalham com produção de fumo, uva e turismo rural. Eu consigo estar baixando os aplicativos e estar usando na questão de medir área, medir velocidade de aplicação de defensivo quando preciso, principalmente na questão quando é feito com trator, até mesmo na questão de nutrição. Tem aplicativos que eu uso, a questão nutricional de planta, a questão de doenças, que ajuda bastante. A família também soube utilizar as tecnologias para o crescimento do turismo na propriedade. A casa ao fundo do vídeo, que era da avó, foi utilizada para receber visitantes que gostam do campo e querem descansar. As redes sociais foram fundamentais para a divulgação do espaço. Poderia dizer da questão do boca em boca, mas nesse caso aqui é a questão de face, insta, onde uma pessoa vai chamando a outra e vai se tendo a questão das indicações. No cultivo da uva, o contato fácil com o técnico responsável ajuda no controle de doenças e a previsão do tempo, na escolha da hora correta para a aplicação de adubos e defensivos agrícolas. E na safra, a divulgação ajuda nas vendas. A gente tem um mundo dentro da palma da mão, só que no mundo não tem só coisas boas, tem muitas coisas ruins também. Então a gente tem que saber
usufruir da melhor forma possível para estar extraindo de fato o que a gente precisa e o que vem para somar, para nos ajudar a facilitar as coisas que a gente acaba fazendo em nosso dia a dia. E lá em Tuporanga, quem tanto reclamava, hoje não fala mais nada. Agora tá mais viciado que eu já. E é graças a agricultores como o Hélio e como o Jairo que o Vale Agrícola se tornou uma referência então aí quando o assunto é agricultura. Porque as pessoas querem sentar a hora que quiser, assistir um programa, ver aquela reportagem, escolher o assunto que querem assistir. Beijão para os dois, ficou bem engraçado, né? Olha só, a dica de hoje é uma receita super prática, sequilhos de leite condensado com apenas 3 ingredientes. E fica pronto, olha, uns 20 minutinhos. Oi gente, hoje vamos fazer um sequilho de leite condensado que é uma delícia e o melhor de tudo, vão 3 ingredientes. Meio pacotinho ou latinha do leite condensado, 4 colheres de margarina em temperatura ambiente, mistura a margarina com o leite condensado, faz um cremezinho bem homogêneo. Ó, a margarina praticamente integra ao leite condensado, fica bem cremosinho e brilhoso. Agora, para finalizar, é maisena, ou amido de milho. São 2 xícaras a receita, mas eu não coloco até o final. Eu coloco uma boa parte e mexo. Que às vezes a gente não fez a medida bem certa da meia porcentagem do leite condensado, então se for um pouquinho menos de leite condensado, ela já não pega a textura certa, né? Então nunca coloca tudo de uma vez só. Ó, a partir de agora já precisamos ir com as mãos. É uma massa muito legal essa aqui. Que o sequilho ele não vai fermento, porque essa massa não é para crescer. Ela é só para ficar um docinho crocante, gostoso, não é para ficar fofo. Ó, a gente sente a umidade da massa e na mão já não vai ficando mais nada. Mas ela ainda não desgrudou do fundo da forma, então precisamos mais um pouquinho. Agora a gente vai fazer bolinhas. Faz a bolinha e amassa. Esse aqui é o jeitinho correto do sequilho. Faz a bolinha e amassa. Depois que a gente fez as bolinhas, colocou, a gente vai usar o garfo só para fazer um detalhezinho no nosso sequilho, ó. A gente não esmaga ele todinho, só faz um pequeno desenho. Para ele ficar bem charmoso, além de saboroso. Agora a gente vai pôr assar em forno 250 graus, mas ele já tem que estar aquecido, tá? Mais ou menos, o sequilho não pode dourar, então vai de 15 a 20 minutos e dependendo do forno nem dá tanto tempo, tá, gente? Ele só tem que secar, não pode dourar. Agora que o nosso docinho já tá frio, fazer um bom de um cafezinho e degustá-lo, que ficou uma delícia. Olha só como fica bem sequinho o nosso docinho de leite condensado. Uma delícia. O Vale Agrícola está terminando, mas antes eu quero agradecer a todos os recados de feliz aniversário que vocês mandaram nessa semana. Trintei, né? Mas é muito bom sempre ler os recadinhos, assim como vocês também comentam na transmissão. A gente volta então na semana que vem, tem uma semana produtiva de trabalho. Até lá!